Querido, minha querida, tudo bem com vocês? Fique comigo mais alguns minutos. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quero ler o livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Você deve conhecer muito bem a história de Pedro. Pedro era aquele homem que tinha os seus altos e baixos, né? Aquele homem que ora, né, pela sua boca, ele dizia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra hora ele estava dizendo: Eu não conheço esse homem, eu não sei de quem você está falando, eu não sou discípulo deste homem. E quando a gente começa a analisar a vida de Pedro, a gente percebe que ele começa, né, a sua queda não começa aqui negando Jesus, não começa quando a criada encontra ele e ele diz: Eu não sou quem você está pensando que é, eu não conheço Jesus. Na verdade, a queda de Pedro começa, né, quando o próprio Jesus ele começa a falar da sua morte, ele começa a falar que ele vai ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. E aí o próprio Jesus diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E o próprio Pedro se levanta e diz: Mestre, ainda que todos estes te abandonem, eu não te abandonarei. Então aqui começa a queda de Pedro. Pedro, ele se torna uma pessoa presunçosa, aquela pessoa que não precisa, né, das outras, aquela pessoa que ela confia nela mesma, ela confia no eu, né? E Pedro simplesmente estava confiando demais nele, sem colocar, né, diante de Deus, na verdade, essa fraqueza que ele tinha. Então ele começa sendo muito presunçoso. Depois tem outro episódio, lá em Mateus 26:40, em que Jesus ele sobe para o Getsemane para orar. E ele chama Pedro, Tiago e João mais um pouco adiante para orar com eles. Jesus está fazendo aquela oração tão famosa, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí quando Jesus volta, a Bíblia fala que os discípulos estavam dormindo e Pedro estava ali também. E Jesus ainda diz: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Então aqui é o segundo passo da queda de Pedro. Além de ele ser uma pessoa muito presunçosa, ele também estava despreocupado. Jesus estava passando um momento mais difícil da vida dele, né? Ele estava clamando a Deus, clamando ao Pai, angustiado, e Pedro estava dormindo. Então, Pedro estava totalmente despreocupado. Jesus deixou bem claro: orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. E ele acabou caindo em tentação. E o terceiro passo da queda de Pedro foi a impulsividade. Quando Jesus está no Getsemane, né, e ele diz: olha, se é a mim que vocês querem, então deixa ir estes, que são os discípulos, né, deixa que eles vão. Só que Pedro, ele pega a espada e tenta, acredito eu, na minha mente santificada pelo Espírito, tenta matar o soldado, arrancando ali a cabeça dele, ou tentando golpear na cabeça, do pescoço, e aquele homem desvia e então ele atinge a orelha daquele soldado. Jesus pega a orelha e coloca de volta e diz: Pedro, não é dessa forma que você deve agir. Então Pedro, ele é um homem impulsivo, né? Uma hora ele está andando sobre as águas, outra hora ele está afundando, pedindo socorro para Jesus. Isso retrata muito bem a nossa vida, nossos altos e baixos, né? Isso retrata
muito bem, às vezes nós somos presunçosos demais. Às vezes nós não colocamos Deus naquilo que nós vamos fazer. Não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer tal negócio, participar de tal projeto. Né? E Tiago deixa bem claro, nós temos que sempre lembrar, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. E nós também, muitas das vezes, andamos despreocupados. No momento que é para nós orarmos, nós estamos dormindo, ou nós estamos vendo outra coisa, perdendo tempo com coisas que não tem tanto valor, né? Então, muitas das vezes tem pessoas sofrendo do nosso lado, pessoas até da nossa família sofrendo, e nós não podemos viver despreocupado, como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que ir, né, para Deus e pedir a graça de Deus, né, para que Deus venha em socorro a essas pessoas. E também, quantas das vezes nós agimos impulsivamente? Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós agimos por impulso, né? Nós agimos sem pensar, e foi o que Pedro fez. Só que não parou por aí. Aí que começa, né, nesse texto, né, o quarto passo de Pedro, né, da queda de Pedro, que foi seguir Jesus de longe, né? No versículo que nós lemos fala que Pedro estava de longe. É lógico que nós formos analisar o texto e o contexto, Jesus deixou bem claro para os discípulos, olha, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão, ou seja, vocês precisam sair daqui. Só que Pedro resolveu seguir Jesus de longe. E aí, eu quero tentar interpretar esse texto de uma maneira que você entenda. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Ou você está perto de Jesus, ou você tem um compromisso com Deus de verdade, ou você não tem. Porque o que é mais importante para você num final de semana, ou até mesmo na semana, que tem uma reunião, que tem um culto de oração, e aí você prefere escolher, né, aquele passeio para o shopping, você às vezes prefere escolher aquela praia, aquele lugar, né, que talvez você não vai ser edificado ali naquele lugar. Não estou dizendo que é errado, nós temos momentos para tudo, mas qual é a sua prioridade, né? Hoje as pessoas não podem dizer, me falta tempo para ir para a igreja, falta tempo para ler a Bíblia. Não é verdade. Na verdade, nós precisamos definir quais são as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? Então Pedro, ele segue Jesus de longe. Quantas pessoas estão seguindo Jesus, mas estão seguindo Jesus de longe? Estão vivendo só de aparência, né? Estão dizendo que estão servindo a Deus, mas na verdade não têm um compromisso com Deus, na verdade não estão compromissadas com o Senhor. E outro ponto também, né, além de seguir Jesus de longe, a Bíblia vai falar que Pedro, quando ele entra na casa do sumo sacerdote, os soldados estão ali no meio, né, de uma fogueira, estava frio, né, quando Jesus foi preso, e Pedro senta ali no meio daqueles homens como se nada estivesse acontecendo, né? Daqueles homens que queriam matar Jesus, que queriam condenar Jesus, né? Que tinham raiva de Jesus. Quem tem sido as suas companhias? Com quem você tem sentado à mesa? Quem tem sido as pessoas que estão ao seu redor? A Bíblia fala no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E foi o que Pedro fez. Pedro, na verdade, sentou com aqueles homens, ficou ali tranquilo. Quantas pessoas não ficam 1 hora e meia, 2 horas na igreja, mas quando tem um churrasco com a família, fica o dia todo e, se duvidar, vira o dia conversando, batendo papo no meio, né, de todos. Não estou dizendo que isso é errado também, mas são as prioridades e nós precisamos definir na nossa vida. Então Pedro, ele senta no meio daqueles homens e ali, né, Pedro, ele nega Jesus abertamente. Ele diz, eu não o conheço, você deve estar me confundindo com outra pessoa. Então nós muitas das vezes não negamos Jesus com as nossas palavras, mas talvez com as nossas atitudes. Quando alguém chega para nós e diz assim, você é crente mesmo? Essa pergunta, ela é perigosa, porque às vezes dá a impressão, né, de que, lógico, nós não somos santos, né? Muito pelo contrário, nós estamos em processo de construção, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está transformando a nossa vida, mas a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória para se parecer com Cristo. Então não sei quanto tempo você tem de cristão, mas quanto mais tempo passa, mais com Cristo você deve se parecer. E se eu não me pareço com Cristo, então eu posso de repente estar negando a Jesus. Posso estar negando Jesus abertamente. Foi o que Pedro fez. E Pedro, ele não só nega Jesus, mas ele espragueja, dizendo, eu não conheço esse homem. Tem uma versão que diz que ele se amaldiçoa.
Se eu não me engano, a NVI fala que ele se amaldiçoou e ele diz veemente, ele grita praticamente: eu não conheço esse homem. Então Pedro, ele foi um homem de seus altos e baixos, foi um homem assim como eu, assim como você, mas que o Senhor Jesus investiu nele, que o Senhor Jesus acreditou nele, tanto que Jesus deixou bem claro: Pedro, quando você se converter, você fortaleça os teus irmãos. E foi o que Pedro fez. Pedro, que era a rocha, né? Foi transformado realmente numa rocha inabalável, lá quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, em Atos capítulo 2, Pedro, ele é transformado e ele se converte numa verdadeira rocha inabalável. E aí, quero fechar para dizer para você 3 coisas. Primeira, Deus está no controle de todas as coisas. Interessante que o galo cantou exatamente na hora em que Pedro fez, que Pedro negou pela 3ª vez. Isso mostra o controle de Deus sobre tudo, porque Jesus já havia dito para ele que isso iria acontecer. Segundo, Deus está disposto a perdoar, não importa qual seja o seu pecado. Ele está disposto a perdoar o seu pecado. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que Pedro, ele sai dali e ele chora amargamente. É um choro de arrependimento. E é isso que Deus, ele faz conosco. Quando nós nos arrependemos, então o perdão dele vem sobre as nossas vidas. E terceira coisa, Deus tem um novo começo para a sua vida. Todas as vezes que o galo cantou, era um novo dia, e Pedro se lembrava daquilo que ele cometeu, de quem ele era, e ele também lembrava de que Deus estava dando mais uma oportunidade, mais uma chance para ele. A cada novo dia é uma oportunidade que Deus está dando para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até a próxima.